Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Então, meu nome é Luísa, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pelo IFE. Não sou doutora ainda, igual os meus colegas, mas pretendo chegar lá um dia. E o meu artigo foi Desigualdades Sociais em Campos dos Goytacazes. Eu escrevi junto com a Maria Catarina Prata, que foi minha orientadora do TCC na faculdade. Inclusive, esse artigo é uma pequena parte do meu TCC. E ele era a única coisa que eu sabia, que eu tinha certeza que eu queria falar sobre desde o começo da faculdade. Então foi a parte mais especial para mim, assim, do TCC. Falando do resumo, brevemente, o objetivo principal foi abordar as discussões relacionadas às desigualdades sociais no Brasil, enfocando o contexto da cidade de Campos dos Goytacazes, que fica no interior do Rio de Janeiro, através de pesquisas bibliográficas e dados recentes. Argumenta-se que a cidade enfrenta desafios estruturais e destaca que as disparidades têm raízes históricas e são mantidas por políticas públicas insuficientes. A hipótese central é de que as políticas públicas implementadas no município não foram suficientes para mitigar as desigualdades e que, sem uma abordagem baseada na justiça social, não será possível reduzir significativamente o problema. E, na conclusão, eu ressalto que a importância das ações estruturais que aliem a valorização cultural ao desenvolvimento equitativo. Falando um pouco sobre as desigualdades no Brasil, a desigualdade social ela expressa a diferença nas condições de vida de pessoas dos diferentes grupos de uma sociedade. E a Oxfam, que é o Comitê de Oxford do Alívio da Fome, classifica as desigualdades em 4 pontos gerais: econômica, racial, regional e de gênero. Aqui no Brasil, as desigualdades elas estão enraizadas nas estruturas da nossa sociedade e são uma herança vergonhosa do colonialismo, da escravização e dos processos posteriores ligados a eles, assim como da falta de políticas e ações para dar suporte aos ex-escravizados. Que a gente observa que o que ocorreu, na verdade, foi um movimento oposto a isso. Em vez de dar suporte, fizeram o máximo possível para afastar essas pessoas do convívio da sociedade. E uma coisa muito importante a prestar atenção também é que a sociedade que a gente vive nesse modelo desse capitalismo que a gente vive hoje em dia, ela criou uma imagem para a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, como se fosse uma pessoa preguiçosa, sem vontade. E isso é uma imagem muito perigosa, porque a desigualdade ela não pode ser vista como uma questão individual, como um problema individual, mas sim como uma questão coletiva, porque ela foi criada por toda uma estrutura, por vários movimentos que aconteceram há muito tempo, então não tem como você colocar sobre uma pessoa, sobre um indivíduo que está sofrendo com essa desigualdade a culpa de todo um processo coletivo que tem que ser visto como coletivo para que se enfrente. Aqui, falando brevemente, né, sobre essa questão, porque é uma questão muito complexa e que não coube ao meu artigo falar muito sobre, mas para entender as questões da desigualdade no contexto aqui do Brasil, torna-se essencial direcionar as atenções ao seu primeiro e principal alicerce, a intensa escravização ocorrida no país por praticamente 4 séculos e a ausência de políticas públicas voltadas à inserção desses indivíduos na sociedade. Após a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibiu o tráfico de novos escravizados, e a Lei Áurea, em 1888, que aboliu a escravidão, existiu por parte do Estado brasileiro a criação de dispositivos legais que incentivaram de forma intensa a imigração de europeus para trabalharem no país. O que aconteceu? Já tinha toda essa questão de que as pessoas brancas se viam superiores às pessoas negras e aos indígenas que eles estavam escravizando. E também tinha a questão de que os senhores, né, os senhores das pessoas escravizadas antigamente, eles não iam querer pagar as pessoas que antigamente eram obrigadas a fazer o trabalho. Eles se sentiam ameaçados com que as pessoas negras e os indígenas
ascendessem, né, a classe média, se sentiam ameaçados, se sentiam envergonhados por terem que pagar, então eles não queriam pagar para essas pessoas fazerem esse trabalho. E junto com isso tinha a questão do governo mesmo, do Estado brasileiro, querer limpar essa imagem colonialista, né, porque foi logo após a proclamação da República, e eles tinham muito o modelo lá da Europa, né? Então, para eles, o progresso era embranquecer a sociedade, e aí juntou essas coisas e aumentou a imigração de europeus, portugueses, italianos, e a população que veio forçada do seu próprio país para o nosso país, e os indígenas que foram forçados a serem escravizados na própria terra, acabaram ficando de lado e tendo que meio que se virar, né, para sobreviver. No Brasil, assim como em alguns países latinos, não existiram leis que dessem suporte ao recém-liberto da escravização para que vivessem suas vidas como sendo parte integrante da sociedade. Foi o que eu já falei, né? Que foram tomadas medidas completamente contrárias, marginalizando essas pessoas, e isso tudo tem consequência até os dias atuais. Aqui eu trouxe uma citação da Djamila Ribeiro, que ela fala que se a população negra é maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser algo chocante. Os homens brancos são maioria nos espaços de poder. Esse não é um lugar natural, foi construído a partir dos processos de escravização. E para que comece a ser combatido, né, o problema da desigualdade racial, é necessário que haja uma grande mudança na estrutura do nosso país, nas instituições públicas e no próprio pensamento da população, dos brasileiros, compreendendo e aceitando a estrutura racista que formou a nossa sociedade e tendo entendimento de que o fato de ser um país miscigenado não deve ser usado para esconder o racismo que se encontra enraizado na sua estrutura. Em relação aos outros fatores responsáveis pelas desigualdades sociais no país, a Oxfam Brasil destaca a má distribuição de renda, a dificuldade no acesso à educação de qualidade, a má gestão dos recursos públicos, os investimentos públicos insuficientes e a falta de garantia a serviços básicos. Segundo o IPEA, o Brasil ele é marcado por altos níveis de desigualdade e conhecido por sua alta concentração de renda, onde o 1% mais rico detém 28,3% da renda total, tornando um dos países mais desiguais do mundo. E aqui eu trouxe uma imagem que eu acho que é a mais conhecida quando se trata de desigualdade social no Brasil, que é Paraisópolis de um lado e o prédio de luxo de Morumbi, lá em São Paulo, do outro lado. Eu vejo essa imagem desde que eu sou criança nos livros de história. Duas discussões que ocorrem no Brasil há décadas e que influenciam diretamente na questão da desigualdade de renda no país são a reforma tributária e a reforma agrária. A reforma tributária ela é necessária na luta contra as desigualdades sociais, porque é inegável que o país precisa de uma distribuição de renda eficaz para corrigir a grande disparidade existente. Diagnósticos feitos acerca do atual sistema de tributação brasileiro demonstraram a sua complexidade, alta concentração de tributação sobre o consumo, a incidência de tributo sobre tributo, a existência de brechas para que burlem o sistema trabalhista e previdenciário, além de não proporcionar a igualdade de renda. Em relação à reforma agrária, ela se faz fundamental contra as desigualdades sociais, pois possui como base o cumprimento da Constituição Federal de 88, onde deixa explícito que a terra não é mercadoria, ao contrário do mercado imobiliário, né, que algumas pessoas nos levam a crer. E essa questão agrária no país, assim como as desigualdades, elas possuem uma forte conexão com o sistema colonialista, com as políticas públicas adotadas em decorrência do fim da escravização. Porque as pessoas que ganharam as terras lá no início, né, da nossa formação, eram pessoas diretamente ligadas à coroa portuguesa, as pessoas que já tinham poder, porque eles tinham medo de que os escravizados, mais uma vez, conseguissem o domínio dessas terras. Então, se formou-se grandes latifúndios e que estão aí até hoje improdutivos, e enquanto muita gente não tem
local para morar, para produzir o seu trabalho. E aqui é importante que a terra pare de ser vista como objeto mercantil e passe a ser entendida como um direito básico. Que haja reestruturação das políticas públicas no modo de pensar dos brasileiros acerca da propriedade para que o país avance em direção ao desenvolvimento justo e equitativo. Os números da desigualdade no Brasil, como eu já falei, são assustadores, onde, apesar de possuir uma das maiores economias do mundo, cerca de 16 milhões de brasileiros vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza, e os 6 homens mais ricos têm a riqueza de quase 50% da população mais pobre. Aqui os números do relatório do Observatório Brasileiro de Desigualdades, pelo Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades de 2023, que indicou que as disparidades entre os mais ricos e os mais pobres é gigante. Onde os 10% em 2022 possuíam rendimento per capita mensal 14,4 vezes maior do que 40% das pessoas mais pobres do país. Aí, falando sobre Campos, né? Campos está situado nessa parte em vermelho aí, no mapa do Rio. É bem grande, é uma área bem extensa, de acordo com o IBGE, em 2022. Ele possui uma expansão territorial de aproximadamente 4.032,487 e possui 483.540 habitantes. Aqui alguns dados que eu trouxe na minha pesquisa. Houve um aumento do PIB de Campos de 0,1%, colocando entre os 5 municípios com maior crescimento no número do país. Ele ficou na 10ª posição no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, e não sei falar esse número, 1.161 no Brasil em relação ao patrimônio médio líquido dos declarantes. Em contrapartida, você analisando esses números, você vê que 109.603 famílias possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, 64.569 famílias com renda mensal por pessoa de até R$218, e desde 2020, aqui na cidade, houve um aumento de 69% no número de famílias campistas em situação de extrema pobreza, passando de 45.000 para 76.000. E também ficou em 5º lugar nacional no ranking de pessoas resgatadas de condições análogas à escravidão entre 1995 a 2020, sendo 982 pessoas. Aqui, 114 pessoas estavam vivendo nas ruas da cidade em 2022. Aqui eu trouxe uns números muito grandes, mas basicamente o IBGE, em 2023, ele apontou que existem 39.103 residências sem ocupação aqui na cidade, e considerando a média que o IBGE aponta de 2,74 moradores por domicílio em Campos, daria cerca de 107.142 pessoas sendo atendidas pelas residências apontadas como vazias. Devido à falta de alternativa, muitos campistas constroem suas casas em locais ilegais e que apresentam risco de deslizamento de encostas, alagamento e riscos de acidentes devido à proximidade de rodovias, onde os moradores dessas construções vivem em condições precárias de moradia. Aqui é uma imagem dessas casinhas. Eu peguei só um recorte porque é extenso. Esse aqui é o Rio Paraíba. E muitas pessoas vivem nessas condições. Quando o rio enche, elas ficam sem ter onde morar. E é triste. O desenvolvimento desordenado de Campos também criou várias desigualdades regionais na cidade, principalmente ao lado direito e ao lado esquerdo do Rio Paraíba, que se chama Guarulhos, né, aqui. E o IBGE, em 2010, ele indicou que Guarulhos possuía área de 213 mil quilômetros, 26 bairros e 123 mil habitantes. Atualmente, Guarulhos é habitado por uma população de menor poder aquisitivo ou em situação de vulnerabilidade social. Isso também decorre muito do fato de que lá na época do fim, né, da escravização, as pessoas que foram recém-libertas, elas não tinham muito onde ficar,
E muitas pessoas que ainda eram escravizadas também, elas fugiam aqui para o lado de Guarulhos, que era depois da ponte, né? A área central de um lado, e aqui Guarulhos não era tão habitado, então eles fugiam para cá. E aí meio que ao longo do tempo continuou com as pessoas tendo que ter menos renda, continuam morando aqui. Em Campos também é possível observar a questão do processo do esvaziamento do centro urbano tradicional e sua consequente deterioração, assim como quase todas as cidades, né, do Brasil, que a partir do final do século XIX e do início do século XX, houve toda uma questão higienista dos centros, expulsão das pessoas que não tinham condições de morar ali. E aí, depois disso, houve um processo contrário, onde o centro já não atendia a burguesia, e aí essa burguesia se retirou do centro, deixando o centro vazio, porque as pessoas mais pobres já não estavam ali, e a burguesia também se retirou, deixando o centro vazio e se deteriorando. Aqui foi um exemplo que eu trouxe do processo de degradação até o colapso da Casa da Árvore, em Campos. Ela era na primeira foto, em 2017, e depois em 2023 já apresentava indícios, né, de deteriorização, e aqui no final acabou caindo e teve que ser demolida. Isso ocorre muito em Campos, muito mesmo, assim, é uma situação muito triste. E aqui eu trago uma reflexão, né, que é uma cidade onde tantas pessoas estão em situação de rua ou morando em locais insalubres, de risco, né, resolver a problemática das construções desocupadas ou subutilizadas precisa ser percebida como uma necessidade, possibilitando a união da conservação dos patrimônios ao enfrentamento da escassez de moradia adequada, que também é um dos pontos, né, dos grandes pontos da desigualdade social. Não é exclusividade do centro tradicional da cidade, porém, ao andar pelas ruas dessa área, é possível encontrar com facilidade muitos exemplares de prédios históricos em desuso, subocupados, abandonados, descaracterizados, enfim. E essas condições dos edifícios históricos em Campos, eles refletem a situação da cultura na cidade, que apesar do grande histórico que a gente tem, para quem não sabe, a gente tem uma história muito grande. A gente já foi cogitado ser capital, né, do Brasil por algumas poucas pessoas, mas foi. A gente já foi um grande exportador de açúcar para toda a região. Enfim, apesar disso tudo, Campos, infelizmente, ainda não valoriza a sua cultura. Tanto cultura que a gente adquiriu, né, com os europeus, depois do colonialismo, tanto a cultura que a gente recebeu dos povos africanos, dos povos indígenas, que eram muito fortes aqui na cidade, e não é valorizado. Aqui uma frase do Barreto, que ele falou ano passado, a prefeitura vem prometendo há bastante tempo um programa de restauração do centro e desses prédios. A promessa nunca se cumpre, nem com o início de alguma obra. Entendo que a prefeitura cozinha feijão com arroz, não com um prato mais substancial. Sua política cultural é de eventos de curta duração, não de ações estruturais. Existem alguns movimentos culturais organizados pela população da cidade. O poder público, ele também, ao longo desses últimos anos, ele tenta fomentar mais a cultura, bem assim, superficialmente, mas tenta. E eu quis destacar aqui, entre os movimentos culturais da cidade, a Manifestação Cultural de Rimas, um movimento independente em atividade desde 2014 e que ocorre na quadra localizada embaixo do viaduto Leonel Brizola, no centro histórico da cidade, porque eu tenho um apego emocional, eu estou aqui, dá para ver só a minha cabecinha aqui, e é um movimento que junta as pessoas que são mais vulneráveis, né, socialmente, e dão voz para essas pessoas de alguma forma se expressar. Então, por isso que eu quis trazer como exemplo. E aí, as considerações finais. A pesquisa confirma a hipótese central de que as ações implementadas até hoje foram insuficientes para mitigar as desigualdades sociais em Campos. Os resultados revelam um cenário complexo, com questões históricas, econômicas e sociais entrelaçadas, perpetuando um ciclo de exclusão que desafia o desenvolvimento equitativo da cidade. O estudo destaca que, sem uma abordagem integrada e estrutural, as disparidades continuarão a afetar negativamente a qualidade de vida da população. E, por fim, as soluções para essas desigualdades existem esforços estruturais, onde o investimento em educação, saúde, habitação e infraestrutura caminham ao lado
da valorização cultural e o respeito aos direitos humanos. Somente assim será possível criar um ambiente urbano que permita que a população campista tenha acesso a oportunidades mais justas e possam viver com dignidade. Aqui as referências desse slide. E muito obrigada. Acabou. Obrigado, Luísa, pela apresentação.